Bora lá, nação, agora analisar a imprensa falando sobre o Flamengo, que está em preparação para a partida contra o Los Angeles. E nesse momento, olha só, Botafogo classificado e o PSG classificado. E quem será que o Flamengo vai pegar nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes? Vamos analisar o que a imprensa está falando sobre isso. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Megão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá para as notícias do Flamengo. Do que chegar lá no final, pegar, perder e não adianta nada. Cansado, cansou. Mas chegou longe. O Flamengo, por exemplo, os possíveis cruzamentos. Nas oitavas, depois a gente vai falar sobre qual vocês acham mais difícil, tá? Mas só pra gente chegar na caminhada do Flamengo. Se o Botafogo termina em primeiro lugar no grupo e o Palmeiras confirmar a primeira colocação também, o Flamengo poderia, por exemplo, ter no caminho Benfica ou Boca, Botafogo nas quartas. Só pegar um osso duro na semifinal, Fábio. Lógico que isso faz diferença. Faz diferença. É possível você... Já com a vitória contra o Chelsea, você tirou o Bayern e Munique da frente. Já tira Não foi bom pra caramba isso? Foi bom pra caramba. Você olhar para um cenário de classificação e você ir tentar esse enfrentamento mais para frente, é o melhor cenário. Mas assim, eu entendo um pouco essa colocação, entendo um pouco só, porque realmente quando você, por exemplo, enfrenta um Paris Saint-Germain, o favoritismo, entre aspas... Mas se você tomar uma lambada... É exatamente isso, né? Então você tem que olhar para os dois lados da moeda, assim, sabe? De você ficar mais leve, você não ter tanta responsabilidade e, de repente, te deixar mais solto até para fazer esse confronto. Mas aí tem a questão do nível técnico, né? Da concentração, enfim. Eu acho também que esses duelos nacionais, eles carregam um pouco, assim. Como também, se um time brasileiro pegar um Boca, por exemplo, que tecnicamente não tem esse mesmo poder do europeu, mas é um time que mexe com emocional, negócio de torcida, Brasil e Argentina, tem um peso muito grande ali com relação ao confronto e uma possível Nosso eliminação. Ricardinho Santiago, rubro-negro fanático, prefere 1 milhão de vezes o Benfica ao Boca. Exatamente isso. Exatamente. Levar o Márcio pra jogar um Grand Slam lá em Roland Garros, a primeira rodada você prefere o Nishikori ou o Nadal? Nadal, exatamente. Aí você vai falar, eu quero Nadal na primeira. Mas se perder, já faz daí, Márcio. Sai daí um pouquinho, né, pô? Tem mais um que É uma Cada chega que você passa, você ganha um dinheirão. Bom, só de estar ali já é um grande presente. Mas pra chegar em Roland Garros é duro, hein? É duro, hein? Não vai acontecer. Pô, mas hein, Luiz? Não, deixa mas, pra frente, né? mas quanto mais melhor. Vai. Esse confronto aí, Flamengo e Benfica ou Boca Juniors, Benfica, eu acho que não é tão... Né, um time que vai colocar aquele trabalhão no Flamengo em dificuldade. Acho que é jogo duro. Não acho subestimar. Não, mas imagina, você dormiu pensando em pegar o Bayern. Acordou e pode vir Benfica ou Boca. Eu acho mais que o tranquilo, Bayern cara. foi pro lado da chave de Palmeiras e Botafogo. Botafogo. Eu acho que o Boca vai ser Seria o adversário das quartas de final. O Flamengo tem serviço sujo é com eles. Tem que torcer Os pra alemães. pegar o Benfica. Ele que vai... Entendi, né? Vai nos dar alegria. Ó, você tem que pensar se você prefere que o Messi já resolva hoje, já mate na raiz, ou os alemães nas quartas de final. Quanto mais cedo, melhor pra gente. Tá doendo esse time cansado do Messi aí, Luiz? Não dá. Nosso artilheiro jogar cansado. Nem se ele acordar naqueles dias dele de ET, aí ele será que ele não resolve? Sozinho não dá. Cuidado. Cuidado da faltinha ali. Qualquer seleção do mundo, quem acabou de ganhar a Kings League? Portugal, que tem uma geração muito boa. A Espanha campeã da Euro, a França, que talvez tenha os melhores jogadores do mundo ainda. Não, a Kings League foi a Fúria, pô. Que ganhou a Kings League foi a Fúria, Nem Brasil. Fiquei pensando. Eu fiquei... Kings League foi a Fúria. Kings League foi a Fúria. Nations League. Foi Portugal, né? A Fúria ganhou a Euro, né? Qualquer seleção do mundo, a seleção brasileira, outro dia, mesmo sem o Messi, tomou uma trauletada da Argentina. Mas, se você vai enfrentar a Argentina com o Messi, é outra conversa. Caramba, esse baixinho pode aprontar a qualquer momento. A gente tá encarando esse jogo de daqui a pouco, entre Inter Miami e Palmeiras, como se fosse quase algo protocolar, mesmo os caras tendo o Messi do outro lado. Quer dizer, o time dos caras é ruim mesmo, né, Fábio? Assim, ruim não vamos falar. Que é time de quê? Fala ruim, eu falo assim, brincando. Fala aí que você fala no grupo, time de quê? Eu falo que é um time casados versus solteiros ali,
Porque assim, eu tenho na cabeça, Play, aqui, muitos dos caras que foram pra lá nunca imaginaram que estariam disputando um Mundial de Clubes, porque eles foram para um outro propósito, ali é curtição de família, jogar menos, é morar em Miami, enfim. Mas são caras que são competitivos pra caramba. Se você der uma chance pro Soares, por exemplo, ele vai fazer o gol. Se você der espaço pro Busquets jogar, ele vai jogar, porque o cara tem qualidade. Jordi Alba, enfim. Mas eu acho que a maior preocupação, ela fica em cima do Messi, né? Eu acho assim, o Palmeiras olha pro confronto e fala, bom, a gente é melhor, a gente é favorito, a gente tá mais preparado, coletivamente é mais forte, mas tem um cara ali que você não pode deixar muito espaço, que você não pode fazer uma falta na entrada da área, porque é o tamanho do Messi. Ele vai andar 90 minutos no jogo, ele vai andar pegar o tempo bolinha, todo, ele vai pegar uma bola e vai te diferença. incomodar, exatamente isso. Você acha que é uma temeridade pro Palmeiras a presença do Messi, Luiz? Não, acho que o momento do Palmeiras, pode vir Messi, pode vir quem for, o conjunto do Palmeiras é muito mais... Os caras não perderam ainda, né? Mesmo. Empataram com o Al-Ahly, tomando uma baita pressão no primeiro tempo, pênalti perdido do Al-Ahly e venceram o Porto. Mas o Portinho tá Caído. Tá caidinho, Portinho. Tadinho. O teu Porto, o Futebol Clube do Porto. Já foi aquele Porto. Já foi. Então, minha gente, o Flamengo só cumpre, mas cumpre tabela mesmo, né? Amanhã contra o Los Angeles já eliminado, o Flamengo já classificado e em primeiro lugar. Ah, mas o jogo não vale nada? Vale din-din. Porque só a vitória. Claro que tem premiação para tudo nesse Campeonato Mundial. O Flamengo já botou nos cofres mais de 150 milhões. O jogador que tá mais desgastado e tal. E também, né, Fábio Luciano? É bom manter essa batida que o Flamengo tá, né? Não deixar a peteca cair. Exatamente. Competição tiro curto, existe essa questão de confiança, né, dos jogadores também, de você vencer, né, continuar vencendo e mantendo essa confiança lá em cima. Como você falou, tem a questão financeira que é importante para o clube. Não sei se os jogadores entram muito jogador nessa pensa nisso questão. Ou não? Eu acho que é o último das conversas do jogador, sabe? Porque né, a gente sabe que tem uma premiação para os jogadores, não sei se é por fase ou por conquista, mas isso já foi conversado, enfim. Então essa questão de você vencer um jogo como esse, o jogador se mobilizar por conta do valor, eu acho que é mais uma questão da instituição mesmo, né, dos diretores, presidência, enfim. Mas tem muita motivação para o Flamengo continuar jogando bem, continuar vencendo, dar uma minutagem para jogadores que não estão jogando tanto, porque é importante, né? Porque você pode precisar em outros jogos, você precisa poupar alguns jogadores também com relação a cartão ou com relação à minutagem também de excesso, mas o Flamengo está muito bem também na competição e mesmo com essas mudanças que podem acontecer, é muito favorito para esse confronto. Mudanças que já aconteceram do primeiro para o segundo jogo, né? Mas aí mais na base da estratégia mesmo. E aí curioso que a estratégia do Felipe, Fábio Luciano, inclui também mudança de zagueiro. Exatamente. Né? O Léo Ortiz, para acho que quase todo mundo, é um cara ali soberano na zaga do Flamengo, titularíssimo, mas contra o Chelsea, no jogo mais pesado da primeira fase, ficou na casinha para jogar o Danilo. Quando saiu a escalação, eu tenho certeza que você ficou surpreso, não ficou, Fábio? Porque o Léo Ortiz, assim, se você olhar para os dois zagueiros, ele, na minha opinião, é o principal até, né? Sim. Mas aí tem a questão do Danilo, né, Porque é um jogador acostumado também, Nunca né? perdeu pro Chelsea. É isso. Ele tem um currículo ali. É momento da tradição, né? A tradição, isso. Foi bem, meu amigo. A diferença é que eu só joguei uma vez, o Danilo jogou umas 30. Ganhou todas. Exatamente. E a mudança surtiu muito efeito. Seja no sistema defensivo, né? Seja também o Danilo acabou fazendo gols, enfim. Então é isso, é você ter o grupo nas mãos, você saber as peças que você coloca, você usar também a experiência dos jogadores no jogo certo, e aí é o que a gente tá falando do Felipe, né? Como mexe bem no tabuleiro, hein, Fabinho? Mexe bem no tabuleiro. Mexe. Eu vi a entrevista do Felipe, sempre muito bom, né? Escutar o Felipe, ele falou dessa substituição, falou que já ia jogar com o Danilo no segundo jogo, a dúvida dele era se era no lugar do Ortiz ou do... Qual Léo? Ou do Léo Pereira. E as mudanças é de um cara que conhece muito bem o grupo, né? E quando ele tirou o Arrascaeta para colocar o Bruno Henrique, muitas pessoas criticaram... 10 minutos do segundo tempo. Mas é um cara que, ele conhece muito bem o elenco e tem elenco pra isso, né? Se você monta um elenco desse tamanho e não pode tirar certos jogadores, não tem o porquê você ter um elenco tão promissor como esse, assim. Mas é um cara que conhece muito bem os jogadores e a gente fala, né? A sorte só vai do lado do cara que entende realmente, trabalha e tem conhecimento, né? Então a gente pode achar que foi sorte as substituições darem certo, mas não, é um cara que trabalha muito e conhece muito bem esse elenco que ele tem nas mãos. Que começo absurdo de carreira, Luiz Fabiano.
Não, tá muito bem, né? Conhecedor não só do elenco, mas o clube também ajuda a conhecer o clube, conhecer os bastidores. Ele é corajoso. Conhecer. Conhece de futebol pra caramba. Conhece de futebol. O grupo, conhece o... Jogou na Europa, Conhece filosofia de trabalho, o cara gente boa, todo mundo gosta. Mas eu acho E que bom fala treinador. todos os idiomas, pô, Fala, cara pergunta em português e não, espanhol. fala tudo. legal. Ah, mas ele Tá vai. pronto pra... Mas eu acho que pronto, é importante, né? Que o resultado não Bruno vai Henrique mudar. tá pendurado, não vai jogar. Gerson tá pendurado, não vai jogar. Pulgar tá pendurado, não vai jogar. Não vai arriscar quem precisa ninguém, imagina minutar, quem perder precisa alguém. jogar e... E Vamos mesmo para as assim oitavas. vai entrar com timão. Não, vai botar a molecada. E a molecada, você viu o Wallace Ian? Hã? Primeiro toque do moleque na bola, caixa contra o Chelsea. Estrela, né? E a gente estava tentando lembrar no dia da última vez em que um brasileiro derrotou um grande europeu, sendo, assim, a vitória categórica. A gente teve algumas vitórias, inclusive o Fábio participou de uma, você participou de outra, de mundiais, mas como brasileiro, o termo da moda, amassando o adversário. Isso não ocorria desde 2000, do Mundial de Clubes aqui no Brasil, quando o Vasco deu uma sapecada no Manchester United, com um show de Romário e Edmundo. É muito raro de ver isso acontecer, Marcos. É difícil, né, Plirra? Até porque é aquilo que a gente comentou, Mesmo né? placar, bem lembrado, 3-1 pro Flamengo contra o United. Assim, todo mundo acha que os times brasileiros, né... Pro Vasco? Pô, você chega num jogo contra um time europeu, todo mundo vai falar, os favoritos são os europeus, né? E aí não é bem assim hoje, o futebol mudou pra caramba. Hoje você tem jogadores que jogaram na Europa por muitos anos, sabem enfrentar, já enfrentou vários daqueles, né, que são rivais hoje, mas acabou. Hoje ninguém é bobo mais no futebol. Não tem mais aquele negócio de você achar que vai ser fácil enfrentar um time brasileiro, não. É tudo de igual pra igual. E eu vou falar uma coisa pra você, eu não sei se vai ser a opinião dos meus parceiros aqui, mas eu acho que o Flamengo é o time a ser batido nesse Mundial de Clubes, viu? Que isso, foi Não, bom você demais. bate Ai, não. Pra mim não foi uma surpresa muito Já tá no grande. Instagram, viu? Pra mim não foi uma surpresa muito grande o Flamengo ganhar do Chelsea. não. também Do não. Chelsea eu concordo. Mas você acha que é o time a ser Botafogo batido foi no surpresa. Mundial? A qualidade do Flamengo tem. não. Aí a opinião Por quê? dele. Quem que você acha que bateria no Flamengo? Você acha que o Manchester City não joga Michael problema. Flamengo? Manchester City. Bayern de Munique? Vamos ver, vamos ver se Real vai Madrid. chegar também. Vamos ver como é que vai ser no final. PSG? Vamos ver. Você já perdeu Calma. uma. Já perdeu uma. O que chama atenção, Plega, assim, Meteu o Real Madrid, pode esperar que essa hora vai chegar. Então, é isso. Mas assim, o que chama atenção, Plega, tipo assim... Meu nome é com relação ao Márcio Amorano, Flamengo, mas pode me por chamar de exemplo, Marcos Braz. É porque a gente, em muitos confrontos, a gente tinha a qualidade do jogador brasileiro, né? Então, assim, era um confronto que parecia desigual, mas sempre tinha um cara que chamava atenção, talvez vai ganhar o jogo pela qualidade. Como a gente falou do Messi. O Palmeiras é favorito, mas o Messi é muito diferente, pode ser que em uma jogada ele faça ali a diferença. Hoje, os times brasileiros, aí o Flamengo se inclui nisso, além da questão técnica do jogador, tem uma questão tática, né? O time é muito forte coletivamente, é um time que sabe se movimentar, é um time que sabe marcar, que sabe se recompor ali, fechar as linhas, então isso dificulta mais os enfrentamentos para os adversários. É lógico que tem muita qualidade envolvida, como a gente falou, conforme os jogos forem passando, né, esses mata-matas, os times europeus, eles vão se dedicar mais, vão colocar a força máxima, e aí a gente vai ter uma ideia do que pode acontecer. Mas o Flamengo hoje, ele é muito forte, seja na questão técnica, seja na questão tática. Porque eu acho que o único parâmetro que nós tínhamos era do campeão da Libertadores contra o campeão da Champions League, que realmente era a principal equipe da Europa. E agora que você abre esse leque e consegue enfrentar times que nem estão nos melhores momentos na Europa, óbvio que essa diferença acaba diminuindo, né? Nós estamos falando do Flamengo, que Flamengo e Palmeiras são as duas principais equipes dos últimos anos do futebol brasileiro. É impossível você chegar lá e não fazer um jogo de igual para igual com qualquer equipe do mundo. Eu acho que Palmeiras e Flamengo encaram não como favorito. Exatamente. Mas encaram qualquer time do Mundial. Eu acho que o Flamengo é muito favorito também, se continuar do jeito que tá, Manchester City e Flamengo é favorito? pra mim sim. É mesmo? Pra mim sim. Mas por quê? Por causa do jeito que o Flamengo tá encarando a competição? Com certeza, né? Ele vai chegar muito melhor preparado fisicamente, vai chegar Com a muito... faca mais nos dentes? Porque é o que todo brasileiro quer, né? Principalmente a torcida vai estar muito maior do Flamengo apoiando, tem tudo envolvendo, né? Um jogo como esse. Mas assim, acho que a qualidade dos jogadores do Flamengo não deixa nada a desejar aqueles do City. Quem que você acha que você acha Flamengo do e City? PSG nas quartas, Vem, Plirra. Luciano. Você acha que o Plirra, o Haaland Em alto bem nível. marcado? E aí? Bem marcado pela zaga, como é que falar, faz? porque a última vez que eu falei, tem uns caras quase me Você falou que o mataram. Haaland era cozido, né?
Não cozido, né? Mas falei que o tanto de oportunidade que ele tem, eu também faria um. Isso é muita Te verdade. deram muita porrada, Luiz? Pelo amor de Deus. Os haters do momento aí. Gosto de ver jogo bom, fico curioso pra ver jogo bom, aí que vale. Ganhar desse time é Mamelodi, Ulsan, isso aí é mole, pô. Quero ver ganhar, é aí que vale. Se tem um time que pode ganhar de qualquer europeu, é o Flamengo. Palmeiras também, mas eu acho que o Flamengo tem um pouquinho mais qualidade que o Palmeiras. Mas eu acho que o legal, Pedro, não é nem esse favoritismo, sabe? Assim, o legal é competir. E a postura do É Flamengo. isso, é a gente olhar e falar, pô, Então, por pode exemplo, ter jogo assim. Flamengo e PSG, que postura que você imagina que o Flamengo, se esse jogo acontecer, vá ter? Play, eu acho que não vai mudar o que a gente está acostumado a ver de Flamengo. Até porque se O você. que foi contra o Chelsea? É porque o Flamengo. Porque contra o Chelsea, mesmo enquanto perdia, Sim. dominava o jogo. Mas é porque, Plia, não é um domínio assim irresponsável. É um domínio com controle de bola, assim, sabe? O Flamengo ele tem esse controle em todos os setores do campo. Eu não consigo imaginar o Flamengo mudando muito a característica. É lógico que você tem que ter um pouco mais de atenção, né? Você tem que fazer as movimentações. Enfrenta um adversário que o forte é ao lado direito, logicamente que você vai ter uma movimentação pra lá. Mas mudar a maneira de jogar, Plia, assim, jogaria o Flamengo gostar da bola, igual o Botafogo, Flamengo ter o por controle exemplo. do meio campo, por exemplo, que a gente sempre fala sobre isso, né? O Flamengo tenta ter esse controle da posse de bola. Fechadinho, tipo o Botafogo, você Fechadinho, não Eu consegue ver. não digo nem fechadinho. Eu digo um porque time não é com característica responsabilidade do Flamengo defensiva, por fechado. exemplo, mas um time que também vai Não é jogar. a característica do Flamengo jogar fechado. O Flamengo joga com a É bola. O Flamengo isso, joga com exatamente. com Onde a é que qualidade precisa do seu pra jogador. vocês ainda dar uma azeitadinha, dar uma ajustada no time do Flamengo, Fábio? Essa questão, acho que 90% dificilmente, 100% você consegue dominar uma equipe como essa. Mas Flamengo e Paris Saint-Germain, por característica das duas equipes, é natural que em alguns momentos o Paris vai estar melhor, o Flamengo vai estar melhor, porque o Flamengo tem também característica de ficar com a bola, jogar com a bola. Então eu não vejo o Flamengo se defendendo a todo tempo, porque não é essa a característica do time do Felipe. Tem um jogo de muitas oportunidades. Mas é o ajuste do time do Flamengo, Pri. Defensivamente, o Flamengo tá super bem. Antes de levar o gol do Chelsea, o primeiro gol do jogo, do Pedro Neto, né? O Flamengo tava há 4 jogos sem sofrer gols. E foi um lance atípico, né? Exato, uma bobeada no Wesley. Uma bobeada, Não é foi um um- azar, né? Não foi algo não foi uma criado, jogada, né? isso. O que Foi uma foi jogada. positivo foi que o Wesley reagiu bem ao pra erro. caramba. Bem pra Não se caramba. abateu, né? Tem muito apoio, tem a questão dele individual, mas também tem muita questão de grupo, sabe? Com certeza os caras ali na orelha, esquece isso, cara. Passou, tipo aqui, você joga pra caramba, solta o seu jogo que a gente vai virar. Tem a questão dele, mas também tem uma questão de... E o que de é o ambiente. Bruno Henrique, né, Luiz? O cara tem estrela, hein, rapaz? E é muito decisivo, né? O cara entra, O faz cara gol em mesmo. 5 minutos mudou o jogo. Mudou o jogo, fez um gol, deu Assistência pro outro, jogador expulso e acabou o jogo. expulso. E incomoda e é rápido. Nossa, e não é nem centroavante, né? Não. Ele tá muito bem. Mas isso é o jogador Jogar em que time bom tem- ajuda também, viu, Plirra? Vou falar pra você. grupo, viu? né? Jogar com um cara bom, olha, facilita muito. Vocês veem alguma deficiência, assim, mais aparente no time do Flamengo? Acho que não é nem deficiência, eu acho que é essa questão do 9, que ainda não definiu, né? Muito pela questão da volta do Pedro, jogou o primeiro jogo o Pedro, depois jogou o Plata, tem o Bruno Henrique que faz aquela função. Acho que é a única vaga em aberto do time do Flamengo, que você vê assim que tá em aberto, eu acho que é o 9. Não que isso seja um problema, né? Porque tem muitas opções também, mas é uma questão em aberto ainda na equipe do Flamengo. De resto, você vê a equipe. Eu acho que quando você joga perfeita. com um 9 pra um zagueiro ou pra um time europeu, ele prefere muito mais ter um jogador de referência do que ter 3 jogadores que se movimentam, que não dão referência, que se desmarcam, que o europeu não está acostumado. Entendeu? Então acho que com a possibilidade do Flamengo ter essa gama de jogadores com qualidade. Desmereceu o Fabula, hein? Só atrapalha. O Fabula, hein? O Zé 9 é melhor evitar. Você foi aqui, ó. Anotei e Luiz Fabiano, os caras já estavam assim, ele veio falar que prefere o. Você tava aqui, se eu jogasse com você, seria o cara que não ia sair do meu time jamais. Ninguém quer mais, a gente precisa fazer. Tá aí, nação, então, os comentaristas aí falando sobre o Flamengo. Agora eu quero fazer a pergunta pra vocês. Quem você gostaria de pegar nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes? E aí? Benfica? Boca Juniors? Quem você gostaria de pegar? Coloca aí nos comentários, deixa a sua opinião e já deixa o palpite também para Flamengo e Los Angeles, partida que acontece da terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Eu já deixei meu palpite nos vídeos anteriores,
Pra mim vai dar Flamengo 3-0 pra cima do Los Angeles. Corre aqui nos comentários e escreva, tá bom? E ó, aqui tem mais informações do Flamengo pra vocês. É só você clicar e você assistir junto com a gente, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.